Superman 2, A Aventura Continua. Um dos filmes mais legais a envolverem o personagem Superman é também uma das produções mais conturbadas que já rolaram em qualquer adaptação da DC. Para começar a falar de Superman 2, eu preciso pegar um gancho de uma coisa que eu falei lá no meu vídeo sobre Superman 1, de 1978. Em dado momento daquele vídeo, quando eu estava recapitulando a produção daquele filme, eu mencionei que o roteiro original que o Mário Puzo escreveu para aquele filme tinha ficado bizarramente muito grande. Foram mais de 500 páginas e, mesmo com os tratamentos feitos por outros profissionais depois, a coisa ainda assim continuou imensa. Com isso, para dar cabo desse roteirão, os produtores Pierre Spengler e Alexander e Lia Salkind resolveram tomar uma decisão que, para a época, foi bem ambiciosa. Dividir aquele roteiro em 2 filmes e rodar Superman e Superman 2 juntos, ao mesmo tempo, como 2 partes de uma longa história, no mesmo esquema back-to-back que depois seria usado em De Volta para o Futuro 2 e 3, Piratas do Caribe 2 e 3, Matrix 2 e 3, Guerra Infinita e Ultimato e por aí vai. Assim, com um único investimento, eles já iam engatilhar logo 2 produções que, lançadas separadamente, duplicariam os lucros nas bilheterias. Foi uma decisão que, para a época, não era muito comum, mas que, especificamente para os Salkind, não era novidade, porque em 73 e 74 eles já tinham produzido Os Três Mosqueteiros e Os Quatro Mosqueteiros, também nesse esquema back-to-back, de produzir os 2 filmes numa tacada só. Inclusive, quem dirigiu esses filmes dos Mosqueteiros foi um certo carinha cujo nome eu não vou falar agora porque ele vai voltar daqui a pouquinho. Ah, mas antes de a gente prosseguir com as tretas de Superman 2 e com a análise do filme em si, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. E não esquece de assistir aos outros vídeos da Super Maratona, a nossa série revisitando todos os filmes do Superman. Assiste porque tá uma maratona muito legal. Bom, tava tudo acertado, Superman 1 e 2 estavam sendo produzidos juntos e o Richard Donner tava lá, firme e forte, tocando esse projeto duplo. Ele finalizou o primeiro Superman e já tinha rodado 75% do segundo. Mas aí, eis que as coisas começaram a esquentar no set de Superman 2. Tensões foram se criando entre o diretor Richard Donner e os produtores, mais especificamente o Pierre Spengler. E as tensões escalonaram de tal forma que acabou que o Richard Donner foi demitido com 25% do Superman 2 ainda para serem rodados. Há diferentes versões para o motivo para a demissão do Donner, e eu acho que no fim as duas têm o seu fundo de verdade e acabam convergindo. De um lado, a relação entre o Richard Donner e o Pierre Spengler tinha ficado tão insustentável que o Donner definiu que, para ele continuar no projeto, o Pierre Spengler teria que sair. Como o Pierre Spengler era um parceiro de longa data dos Salkind, é óbvio que os Salkind ficaram do lado do Pierre Spengler e quem rodou foi o Donner. Já do lado dos produtores, o que se fala, e que é uma versão que eu também já ouvi bastante por aí, é que o Richard Donner não tinha controle sobre os gastos e acabou estourando o orçamento da produção, ao ponto de que os produtores tiveram que renegociar o acordo com a Warner para ampliar o financiamento. Seja como for, fato é que o Richard Donner estava fora de Superman 2. Com isso, eles precisavam achar um novo diretor que rodasse aqueles 25% que estavam faltando. E é aí que entra o nome do Richard Lester, que já era uma figura conhecida dos Salkind, porque, agora sim, ele é quem tinha sido o diretor dos 3 e 4 Mosqueteiros, que eu mencionei anteriormente. Por Salkind, ele meio que já era da casa. E além disso, o Lester já tinha atuado no próprio Superman 1 como uma espécie de mediador entre o Richard Donner e os produtores. Com isso, o Richard Lester entra para finalizar o Superman 2, mas aí, na hora de acertar os créditos do filme, o Sindicato dos Diretores de Hollywood determina que, para o Lester ser creditado como diretor de Superman 2, ele teria que ter rodado pelo menos 45% das cenas do filme. Assim, não só eles terminaram de gravar aqueles 25% que estavam faltando quando o Donner saiu, como também voltaram para regravar um monte de outras cenas, para que o Lester pudesse, enfim, receber o crédito por aquele filme. E uma coisa que ficou clara com a entrada dele no projeto é que a visão do Richard Lester pro Superman era um tanto diferente da visão que o Donner tinha. No meu vídeo sobre o primeiro filme, eu falei pra caramba sobre como que o Richard Donner tinha a verossimilhança em primeiro lugar e fez o primeiro filme todo calcado nessa ideia, fazendo o máximo possível pra levar o Superman a sério. Já o Richard Lester, por outro lado, levava o Superman menos a sério. Ele achava que dava pra ser mais irreverente, que dava pra inserir umas piadas pra descontrair um pouco mais, e que dava para suavizar mais as coisas.
Com isso, ao gravar e regravar o que precisava do Superman 2, o Lester aproveitou para adicionar um monte de piadinhas, gags e sacadas a fim de suavizar o tom geral do filme. E no meio desse caminho, rolou mais um problemão. Quando o Marlon Brando topou interpretar o Jor-El no Superman, tinha sido combinado com ele que ele receberia uma porcentagem da bilheteria do filme. Superman estreou, foi um sucesso estrondoso, e o Marlon Brando não recebeu a tal parte da bilheteria que foi acordada com ele. Com isso, ele entrou com um processo milionário contra o Salkind. Então, para evitar que essa dor de cabeça rolasse de novo, eles decidiram cortar todas as cenas já gravadas do Marlon Brando no Superman 2 e substituir o Jor-El pela esposa Lara, vivida pela Susannah York, e que já tinha aparecido no inicinho do primeiro filme. Acertado tudo isso, eles tinham que correr para finalizar o Superman 2 a tempo de estrear na data originalmente prevista. Eles se apressaram, correram e no fim conseguiram. Em 1980, Superman 2 estava pronto e via a luz do dia. Apesar de todos esses pesares, Superman 2 agradou a crítica e foi um sucesso de bilheteria, menos que o primeiro, mas foi. O resultado, no geral, foi muito positivo. Porém, a história do caos na produção sempre correu por aí, de tal forma que, ao longo das décadas seguintes, sempre teve muita gente querendo que uma versão do Richard Donner fosse lançada. Durante muitos anos, isso parecia improvável, porque o próprio Donner não tinha lá muito interesse em voltar para o Superman. A cabeça dele estava em outra, enfim, normal. Eis que, nos anos 2000, as coisas mudaram. A Warner convenceu Donner a voltar, o espólio do Marlon Brando, que morreu em 2004, autorizou a Warner a usar as imagens gravadas do ator nessa nova versão, e com isso, em 2006, pegando carona no hype de Superman o Retorno, a Warner finalmente lança em DVD o corte do Richard Donner para Superman 2. Em outras palavras, sim, rolou com Superman 2 mais ou menos a mesma coisa que houve com a Liga da Justiça, só que 40 anos antes, em circunstâncias um pouco menos trágicas. E aí, qual dessas duas versões de Superman 2 é a melhor? Vamos falar sobre elas. Antes, vamos começar com a clássica, a original, o Richard Donner Cut, que, afinal, é a versão canônica. A bem da verdade, é preciso reconhecer que, diferente da Liga da Justiça, que primeiro teve aquela versão bosta do Joss Whedon e mais tarde ganhou uma versão nem tão bosta do Zack Snyder, Superman 2 já é, na sua versão de cinema, um bom filme. Eu iria além, eu diria que é um filme muito legal. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu tinha 7 anos e eu peguei numa reprise na TV a cabo e eu pirei com aquele filme. Revendo hoje, eu continuo achando ele bem divertido. Eu acho que esse caos que a gente sabe que rolou nos bastidores não fez tanto ruído assim no saldo final. Comparemos com o caso da Liga da Justiça. A visão sombria e carrancuda que o Zack Snyder tinha pensado pro projeto antes dele ser demitido era praticamente antagônica àquela palhaçada coloridinha infantiloide que o Joss Whedon trouxe ao ser contratado para substituir o Snyder. Daí é óbvio que o resultado da versão de cinema da Liga da Justiça ia sair um Frankenstein horroroso, em que nada conversa com nada. No caso do Superman, sejamos francos, a visão do Richard Lester pro Superman não era tão incompatível com a do Richard Donner assim. Por mais que um levasse o Superman a sério e o outro nem tanto, a real é que a visão do Donner pro Superman já tinha uma leveza e um alto astral que meio que facilitava a entrada de uma veia cômica um pouco mais forte. A entrada do Richard Lester não rolou com o intuito de mudar totalmente a rota do projeto, em termos de tom. Ela rolou com o intuito de terminar o que eles já tinham começado, seguindo mais ou menos a mesma toada. Nisso, o Lester aproveitou para colocar umas inserções de humor mais explícitas, mas a real é que, em termos de atmosfera, Superman 2 não é tão incompatível com o primeiro filme assim. Depois, quando o Richard Lester voltou para dirigir o Superman 3, aí sim o tom mudou completamente. Foi um projeto que o Lester coordenou do início ao fim e, portanto, pôde colocar 100% a visão galhofa, autoparódica e irreverente que ele pensava desde sempre. Pois a verdade é que Superman 2 continua funcionando por alguns dos mesmos motivos que tornaram o primeiro filme tão bem sucedido. O mesmo espírito de aventura lúdica e romântica dos quadrinhos segue presente aqui. Eu acho que o filme posiciona muito bem essa vibe de cara na sequência de ação em Paris, logo no primeiro ato. Ela se aproveita bem da aura cartunesca dos bandidos, das dinâmicas já estabelecidas do primeiro filme e do carisma dos personagens para criar uma situação que é tensa e divertida na mesma medida. Todo aquele charme de uma clássica aventura de super-heróis, mais um dia de trabalho na vida de um super-herói, tá presente ali. Aliás, o Superman 2 é um filme que, assim como o Homem-Aranha 2 e o Cavaleiro das Trevas, se beneficia muito do fato da origem do super-herói já ter sido contada no filme anterior. Então agora eles já podem partir direto para os novos conflitos e para a ação. Ação essa que, sejamos honestos, é um
dos grandes atrativos do Superman 2, já que os vilões da vez são o General Zod, a parceira Ursa e o brutamontes monossilábico Non. Eles já tinham sido introduzidos no início do primeiro filme, e essa continuação começa repetindo aquela cena, dessa vez expandindo um pouco a situação. Aí, depois de uma longuíssima sequência de créditos que relembram os eventos do filme anterior em flashbacks, Superman 2 mergulha de vez na ameaça desses três vilões quando eles chegam à Terra a fim de dominar o mundo e fazer o Superman de gato e sapato. Então, o grande barato do Superman 2 é que ele oferece a chance da gente finalmente ver o Superman saindo no braço com vilões que de fato batam de frente com ele. Coisa que ele faz naquela grande batalha em Metrópolis, no terceiro ato, que é divertidíssima. Ela explora os poderes dos personagens sem ficar repetitiva, e ela envolve vários elementos, como postes, ônibus arremessados, espelhos usados para devolver a visão de calor para um e para outro. Ela se aproveita bem do cenário urbano ao redor dos personagens, e ela integra edifícios e monumentos, como a Estátua da Liberdade e o Empire State Building. Eu gosto de como essa cena não tem medo de imaginar situações absurdas, independentemente das limitações dos efeitos visuais. Eles não se importavam se ia ficar tosco ou engraçado, eles simplesmente iam até o limite para criar situações que empolgavam justamente por serem inventivas. Embora eu deva dizer que, dessa vez aqui, os efeitos visuais não são tão caprichados quanto eram no filme anterior. Por exemplo, tem umas horas em que os personagens estão voando e você consegue ver o plano sobreposto atrás deles porque o recorte deles está transparente. Enfim, Superman 2 não é um filme tecnicamente tão bem acabado quanto o primeiro, provavelmente porque eles tiveram que correr para entregar o filme logo, a tempo da data em 1980 que eles tinham marcado. Inclusive, em apoio à causa do Richard Donner, o Gene Hackman se recusou a voltar para as regravações subsequentes pelo Richard Lester. Por conta disso, tem um ou outro momento em que a gente vê o Lex Luthor de costas ou de longe, e a gente vê que é um dublê de corpo não muito convincente, para falar a verdade. A Margot Kidder também achou uma sacanagem o que fizeram com o Donner, mas ela não se recusou a voltar para as regravações. De qualquer forma, Superman 2 é um filme que funciona. A ação do filme é divertida e os três vilões são carismáticos. Não tem como não simpatizar com a performance arrogante, soberba e megalomaníaca do Terence Stamp como General Zod, que chega a ser engraçado de tão vaidoso que ele é. Ainda assim, não dá pra negar, o coração do filme continua sendo a dinâmica Clark Kent e Lois Lane. O Christopher Reeve e a Margot Kidder continuam sendo as encarnações definitivas do casal, e a química entre eles não só não se esgotou, como ela ganha dinâmicas novas aqui, já que o filme propõe um avanço na relação deles dois, uma vez que a Lois descobre que o Clark é o Superman e eles tentam levar uma vida juntos. Inclusive, essa renovação permite que o Christopher Reeve viva um novo Clark Kent. Vulnerável, mas menos atrapalhado. Comum, mas com uma postura mais ereta e com uma voz mais firme. Diferente do disfarce estabanado que ele adotava no Planeta Diário. Infelizmente, o filme não desenvolve direito essa questão. Ele introduz um conceito muito interessante, que é o do Superman abdicar dos poderes e tentar levar uma vida normal. É uma ideia que podia trazer um monte de questionamentos e problemáticas bacanas, como o Sam Raimi viria fazer depois no Homem-Aranha 2, quando o Peter perde os poderes, e isso é resultado de uma crise existencial do herói, mas aqui no Superman 2, infelizmente, esse drama dura 10 minutos. E eu não tô brincando, são 10 minutos. Ele abre mão dos poderes, de uma forma que parece irreversível, se envolve numa briga numa lanchonete, vê na TV que o Zod tá na área, e aí já volta pra recuperar os poderes na Fortaleza da Solidão. O peso por ele ter abdicado da identidade kryptoniana dele, o arrependimento por ter tomado aquela decisão, a culpa por ver que o egoísmo dele deixou a Terra indefesa, o jeito que ele dá pra recuperar os poderes... Tudo isso é desenvolvido em 10 minutos. É tão apressado que não dá pra sentir o peso de cada uma dessas etapas. No fim, em vez de um arco bem definido, o que a gente tem é só uma ideia subdesenvolvida. E pra piorar, o filme se acovarda de uma forma bem decepcionante lá no final, quando ele pega toda aquela evolução na dinâmica Clark Kent e Lois Lane, com eles entrando numa nova etapa da relação, e com o drama da Lois Lane em saber que ela nunca vai poder se relacionar com o homem que ela ama, já que ele é o Superman, e joga tudo isso no lixo ao desfazer todo o progresso da relação deles dois com aquele beijo mágico que o Superman dá na Lois e que faz ela esquecer de tudo. Sinal de que o filme não tem coragem para de fato mudar o status quo dos personagens e levar essa mudança para o futuro da franquia. Sem contar que esse beijo do esquecimento é um superpoder inédito, conveniente que os roteiristas tiraram
daquele lugar. Aliás, poderes que eles tiraram, vocês sabem da onde, não faltam em Superman 2. Vide o confronto final na Fortaleza Solidão, que envolve poderes de teleporte / multiplicação de corpos, um S de papel celofane que o Superman tira do peito e arremessa nos inimigos, telecinese, enfim, virou bagunça. Como se não bastasse, as intervenções de humor que o Richard Lester trouxe para a versão de cinema nem sempre funcionam muito bem. Alguns momentos passam do ponto da bobeira, e as gags pastelonas que ele adicionou na cena dos vilões assoprando todo mundo em Metrópolis, com bola de sorvete voando na cara do outro, peruca da senhora voando, cara no orelhão gargalhando no telefone enquanto é arrastado pelo chão, cara, tudo isso corta completamente a tensão que aquele momento exigia. São piadas que entram no momento totalmente equivocado e cortam o clima daquela batalha, coisa que não rolava no original. É nessas horas que a versão de cinema do Superman 2 começa a se afastar da seriedade pela qual Richard Donner tanto prezava e começa a fazer a curva de volta pro caminho da galhofa que o filme anterior tanto evitou. Curva essa que culminaria depois no Superman 3, que é galhofa pura. De todo modo, o final catártico do Superman 2 é icônico bastante para ajudar a compensar os tropeços do filme como um todo. E querendo ou não, é um filme com um ritmo muito bom e que continua dotado do charme especial que o Richard Donner introduziu em 78. É um filme que eu realmente curto bastante. Bom, mas afinal, e a versão do Richard Donner, lançada em 2006? Ela melhora ou piora Superman 2? Vamos falar sobre isso, mas antes, só um aviso. Eu não pretendo ficar enumerando todas as mudanças que rolaram entre um corte e outro, porque, para isso, vocês não precisariam de mim, basta procurar na internet que vocês acham rapidinho. Inclusive, eu vou deixar aqui em cima, nos cards, um link para um vídeo em inglês que, aí sim, faz esse trabalho de comparar o Lester Cut com o Donner Cut em cada mínimo detalhe. Inclusive, não só ele compara os dois cortes, como ele também mostra algumas cenas inéditas que rolaram numa versão estendida, com meia hora adicional, feita para televisão em 1980 e lá vai fumaça. Vale a pena conferir. A primeira mudança significativa é o início do filme. Sai aquela aventurinha do Superman indo para Paris conter os terroristas e entra no lugar o final do primeiro filme, com o Superman correndo atrás daquele míssil manipulado pelo Lex Luthor. Se na versão do Richard Lester o que libertava os vilões da Zona Fantasma era a bomba dos terroristas que o Superman catou e arremessou no espaço, no corte do Donner foi o míssil que o Superman desviou e tacou no espaço lá no primeiro filme, que acabou libertando o Zod, a Ursa e o Non. Qual dos dois inícios eu prefiro? Cara, difícil, porque, por um lado, o início da versão do Donner é legal porque linka com o final do filme anterior e cria uma sensação de continuidade mais coesa, fora que sempre é empolgante revisitar eventos de um outro filme a partir de outro ângulo. Só que, por outro lado, cara, aquela aventura do Superman indo pra Paris conter os terroristas é tão bacana, tão simpática, tão Superman, que eu não consigo abrir mão dela, não tem como. Uma outra coisa bacana da versão do Donner é o retorno do John Williams pra trilha sonora. Quando houve a demissão do Donner lá atrás, o John Williams também não quis voltar para compor a trilha. Quem compôs a trilha da versão de cinema do Superman 2 foi o Ken Thorne, que faz um trabalho emulando o do John Williams no filme anterior. E por mais que ele emule bem, não adianta, você sente quando é o John Williams na batuta. E ele topou voltar pro Donner Cut e isso já é uma vitória tremenda. A partir daí, no desenvolvimento da história, eu acho que o Donner Cut ganha bastante em comparação com o Lester Cut. Dessa vez a Lois demora bem menos pra começar a desconfiar que o Clark é o Superman, dessa vez ela já começa a suspeitar logo na primeira cena com ela, e todo esse percurso da Lois tentando desmascarar o Clark é mais inspirado e mais forte nessa versão. Em vez dela se jogar nas cataratas do Niágara, ela se joga de um prédio, o que pra mim deixa mais claro ainda que a moça é completamente tantã das ideias, porque ela arriscou a vida de uma forma muito mais decisiva em prol da suspeita dela. Agora, a maior melhora mesmo é a forma como o Clark é forçado a se assumir para Lois. Na versão de cinema, era numa cena absolutamente idiota, em que o Clark tropeça num daqueles tapetes com pele de urso, cai com a mão na lareira e a Lois percebe que ele não se queimou. Aqui, é numa cena que reafirma de uma vez por todas como a Lois é doida. Ela pega uma arma e dá um tiro no Clark Kent. Tudo bem, era uma bala de festim. Se fosse um cara normal, não ia ter perigo nenhum. Mas é uma cena que funciona muito melhor porque é uma situação muito mais dramática, que extrai reações mais extremas dos atores em cena. Inclusive, se vocês perceberem que o
foco dessa cena tá ruim é porque ela não foi rodada pra ser uma cena, na moral. Na verdade, isso daí era um teste de cena com os atores que eles reutilizaram aqui. Da mesma forma, só o fato do Marlon Brando tá de volta aqui já é um ganho tremendo, porque a substituição pela Susannah York não fazia o menor sentido. No primeiro filme, eles não tinham estabelecido que a Lara tava naqueles cristais. E as cenas com Marlon Brando contam com um peso dramático muito maior do que na versão de cinema. Lá, na versão do Lester, a Lara só chegava e dizia: ó, Kal-El, você quer mesmo abdicar dos seus poderes? Porque isso pode ser irreversível, hein? Não tinha um grande dilema moral ali. Já no corte do Donner, o Jor-El trata aquela decisão do filho com absoluta decepção. Ele fica envergonhado em ver o filho abrindo mão da própria natureza kryptoniana e da missão de proteger a Terra por uma vontade egoísta de ir viver a vida dele. E quando Clark volta para a Fortaleza da Solidão, o Jor-El diz que, para ele conseguir reaver os poderes, o Jor-El vai ter que desaparecer. Então é meio que um momento de despedida do Jor-El, muito mais dramático. Não muda o fato de que o arco da perda dos poderes é subdesenvolvido, mas ao menos tem um peso maior ali. Por outro lado, a participação do Lex Luthor eu acho um problema dessa vez, porque eu adoro o Lex Luthor do Gene Hackman, mas a real é que no Superman 2, já na versão de cinema, eu já achava que o Lex Luthor ficava meio perdido ali, e aqui na versão do Donner eu acho que a situação piora, porque as cenas bem-humoradas com o Lex Luthor passam muito do ponto. É engraçado que a versão do Lester já é conhecida por ter trazido um humor mais escrachado, mas me surpreendeu como que, mesmo na versão do Donner, o Superman 2 já era um filme consideravelmente mais bem-humorado que o anterior. No caso das cenas com o Lex Luthor, curiosamente, eu acho que a versão do Lester tem mais noção da hora de parar. Na versão do Donner, as piadinhas envolvendo ele, o Oates e a senhorita Teschmacher se prolongam tanto, mas tanto, que perdem a graça. E por fim, aquela que talvez seja a maior diferença, que é o final do filme. E meus amigos, eu acho o final da versão do Richard Donner simplesmente desastroso. Lembra do final do primeiro filme, em que o Superman volta no tempo girando a Terra ao contrário? Óbvio que lembram, né? Então, aquele final, originalmente, tinha sido pensado para ser o final do Superman 2. Ele ia girar a Terra ao contrário no final do segundo filme. E aqui, na versão do Richard Donner, ele incluiu o final original. O Superman gira a Terra ao contrário de novo. E olha, assistindo essa versão aqui, eu dou graças a Deus que eles resolveram puxar esse recurso para ser o final do primeiro filme. Porque esse final da versão do Donner do Superman 2 é péssimo. No primeiro filme, o Superman tinha girado a Terra ao contrário com o intuito de ser uma parada única, excepcional. Ele ia quebrar a ordem do Jor-El de não interferir na história humana nunca, uma vez pra nunca mais. Ao voltar no tempo de novo, a impressão que dá é de que esse recurso da volta no tempo é uma coisa banal, corriqueira. Em todo filme daqui pra frente, basta ele girar a Terra ao contrário no final que tá joia. Mas o pior nem é isso. O pior é que, dessa vez, o Superman não desfaz só o final do filme. Ele desfaz o filme inteiro. Ele fica girando a Terra ao contrário até resetar a narrativa, até voltar pro ponto em que ela começou. Ou seja, todo aquele drama dele se despedir do Jor-El e destruir a Fortaleza da Solidão é jogado no lixo e os três vilões voltam lá pro espaço. Uai, então o que impede os três vilões de voltarem pra atacar a Terra de novo no Superman 3? Véi, por pior que seja o beijo mágico do esquecimento que eles tiraram do Fiofó lá na versão do Lester, pelo menos ele apagava só o arco do Clark com a Lois, e não o filme inteiro. Fora que aquele final, do Clark indo lá na lanchonete revidar a surra que ele tomou daquele valentão, perde o sentido, porque, uma vez que a narrativa foi resetada, o Clark nunca apanhou daquele valentão e, portanto, a catarse por ele estar revidando os tabefes que ele tomou se perde completamente. Então, moral da história, qual versão de Superman 2 é melhor? A do Lester ou a do Donner? Sinceramente, eu não acho nenhuma melhor nem pior do que a outra. Eu acho que as duas estão no mesmo nível. Tem umas coisas que eu prefiro na versão do Lester, tem outras que eu prefiro na versão do Donner. No saldo final, eu acho que o Superman 2 é um filme com uma dificuldade notória de se encerrar, de construir um final sólido, mas honestamente, é difícil resistir ao charme, ao carisma e à simpatia daquele mundo e daqueles personagens. Eu não consigo não gostar bastante de Superman 2. E isso vale para as duas versões. É isso, agora eu quero saber de você, o que você acha de Superman 2, da versão do Donner e a versão do Lester. Diz aqui embaixo nos comentários, curte o vídeo se você gostou, compartilha para seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e se preparem que, no próximo vídeo da Super Maratona, a gente vai conhecer uma versão nem tão boazinha assim do Superman, beleza? É isso, um grande abraço e até a próxima.